Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria Márcia e Euricles, são de Feira de Santana, na Bahia. Luzia Menezes Rosário e Sandro Willi e todos os familiares de Anapu, Pará. Leônidas Bezerra de Palmas, em Tocantins. Dilza Flora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Edemar e Dolores Polim são de Guabiruba, Santa Catarina. Naíris Grinivaldo é de Córrego Morobá, em São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Cleide Rejane é de Pesqueira, em Pernambuco, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez aqui nos encontramos em Tua presença e te agradecemos pela vida, te agradecemos por mais um dia que nos concedes e também por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos novamente que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e vivê-la em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que passam por momentos de tribulação, angústia, dor, sofrimento, perdas. Ó Pai, tenha compaixão de cada um, que permaneçam firmes na fé, confiantes em Ti, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade. Todos os que nos escrevem pedindo orações, que também sejam abençoados por Ti, Pai. E todos aqueles que estão desejosos de conhecer um pouco mais de Ti e viver a Tua Palavra em sua vida, que recebam esta bênção, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos dar continuidade ao estudo da semana. Falamos aqui ontem a respeito de os métodos de Jesus, são os únicos que são eficazes, porque Jesus ele se misturava com as pessoas, ele conhecia as necessidades da pessoa e então ele se mostrava interessado em ajudar a pessoa e depois então ele ministrava às pessoas a cura, o milagre que precisavam, até mesmo ressuscitar mortos e também a salvação, que é o mais importante. Vejam que Jesus, ele primeiro dizia para as pessoas: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque o que nós mais necessitamos na vida, irmãos, é a cura espiritual. Não é cura física, que claro que nós precisamos e sofremos com enfermidades, e ali nós nos preocupamos só com a cura física. Mas Jesus ele quer curar a nossa alma. Jesus ele quer nos dar a certeza do perdão, que nós estamos em comunhão com Ele. E aí nós vamos suportar o sofrimento na certeza de que nós não estamos sozinhos, que Jesus está conosco, os anjos estão nos guardando. Neste mundo, irmãos, ninguém está livre de sofrimento. Não é só você que está sofrendo, não é só alguém que você conhece da sua família que está sofrendo, não. Todos nós temos sofrimentos. E o maior sofrimento é a cura da alma, é a dor da alma. Uma irmã nossa até nos escreveu semana passada dizendo a esse respeito que ela tem suas dores, seus problemas de saúde, mas o que mais dói nela é a dor da alma. Ela se sente rejeitada, ela se sente uma pessoa que as outras olham para ela e ela precisa estar sorrindo, precisa estar demonstrando que está tudo bem, sendo que no coração, na alma, está sofrendo. E eu sei que muitos de vocês que estão nos ouvindo estão passando por este momento e já passaram. Então Jesus ele quer curar a nossa alma, perdoar os nossos pecados. Agora, se nós cometemos erros no passado e nós também não nos perdoamos, como é que nós vamos querer receber o perdão de Deus? Então busquemos primeiro reconhecer que nós erramos, que nós pecamos e que nós falhamos, mas que nós podemos daqui para frente ser vitoriosos em Cristo Jesus, nos perdoar pelo erro do passado e Jesus também vai nos perdoar. Aí nós vamos sentir paz em nosso íntimo, em nosso coração. Nós precisamos, irmãos, além de estar atento às necessidades das pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que não têm como se locomover para ir a algum lugar e que nós deveremos ajudar essas pessoas, nós também deveremos estar preocupados com os refugiados, com os imigrantes em nosso país. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu sou um imigrante.
Eu não sou daqui. Eu vivo aqui, mas não sou daqui, eu sou do Brasil. E aqui nós somos acolhidos pelas pessoas, principalmente da mesma fé, pessoas que querem ver que nós estamos bem, que nos ajudam e que oramos uns pelos outros. Por quê? Porque nós somos estrangeiros aqui, nós não somos daqui desse país. E eles procuram, então, se aproximar e nos ajudar de todas as formas. É assim também nós precisamos estar atentos àquelas pessoas que, por uma razão ou outra, saíram dos seus países e estão aí no Brasil, quem sabe, principalmente por causa de perseguição política, por causa de guerras. Quantas pessoas da Ucrânia saíram de lá e foram para o Brasil devido a essa guerra que está havendo lá na Ucrânia com a Rússia? Quantas pessoas saíram da Venezuela e foram para o Brasil e estão aí necessitando de uma ajuda, de um atendimento, de uma atenção, irmãos? São estrangeiros, refugiados que estão aí no Brasil, pessoas que saíram do Haiti quando ocorreu aquele grande terremoto ali e outros problemas que têm ocorrido no Haiti e estão aí no Brasil. Tem pessoas que nos acompanham e que são do Haiti e que estão aí no Brasil. E, enfim, irmãos, nós precisamos, sabe por quê? Porque aqui neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros, diz a palavra de Deus. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. O nosso reino está nos céus e é para lá que nós vamos. Jesus, quando nasceu, Herodes baixou uma ordem para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas, porque ele queria matar Jesus. Que os magos foram lá no palácio e perguntaram: onde está o rei dos judeus que nasceu? E Herodes falou: nasceu um rei dos judeus? Procure saber onde foi, vai, encontra e depois volta aqui para falar que eu quero ir adorá-lo. Mas não, ele queria matar Jesus. E então um anjo apareceu para os magos e falaram assim: vocês não voltam por ali, vão por outro caminho embora. E falou para José e Maria: vocês fujam para o Egito. E eles fugiram com Jesus recém-nascido, foram para o Egito. Passaram lá um tempo e lá Jesus era um estrangeiro, era um imigrante. José e Maria estavam ali. E assim também nós, irmãos, somos rodeados de pessoas que não são do nosso país e que estão vivendo em nosso país. E aí nós precisamos conhecê-los e dar atenção a essas pessoas. Por quê? Imagine você fora do seu país, a cultura é diferente, a comida é diferente, a língua nem se fala, é diferente, não é? E é difícil se comunicar. E são tantas as barreiras. E se não tiver alguém para dar um apoio, para dar aquela atenção especial que a pessoa precisa, ela vai sofrer muito mais do que sofre já estando fora do seu país. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos àqueles que estão entre nós, mas que não são do nosso país. Em Deuteronômio capítulo 10 e no verso 29, a palavra de Deus, ela nos diz, Deuteronômio capítulo 10, verso 19, melhor dizendo, nos diz assim a palavra de Deus: portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Falando aqui ao povo de Israel, que eles deveriam amar os estrangeiros, as pessoas que estivessem de outras nações entre eles, porque eles também foram estrangeiros lá no Egito. E ali eles cresceram, se multiplicaram, depois Deus os tirou de lá, levou para a terra que havia prometido, e agora eles deveriam também acolher os estrangeiros, porque eles também haviam sido estrangeiros. Lemos também em Salmos 146, verso 9, o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. Então vejam que Deus, ele tem uma atenção especial para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Deus, ele tem uma atenção muito especial por aqueles que sofrem, por aqueles que estão sozinhos. E então, nós precisamos também demonstrar essa atenção, este amor às pessoas que estão vivendo entre nós, mas que não são da nossa pátria, do nosso país. Em Romanos capítulo 12, e no verso 13, Paulo escreveu: quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Paulo então falando aqui das pessoas que passam por necessidade, que nós estejamos
prontos para ajudar, que nós estejamos sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Então, irmãos, isso é cristianismo. É isso que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Não adianta nós dizermos assim, mas eu sou membro da igreja, eu fui batizado, eu devolvo dízimo, eu frequento os cultos, eu sou um bom religioso. Religião não salva, irmãos. Religião, ela nos mostra o caminho através da Bíblia, e o caminho é Jesus. E então, em Jesus, nós encontramos como é que nós deveremos viver como cristãos, atendendo às necessidades das pessoas. Em Levítico capítulo 23, e no verso 22, nós lemos: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos e não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Então aqui a instrução da palavra de Deus, isso aqui era para o povo de Israel, mas é para nós também. Nós queremos tudo para nós não queremos deixar sobrar nada, porque nós achamos que nós precisamos de tudo isso e as pessoas que estão necessitadas não necessitam e não precisam ir lá e se aproveitar daquilo que nós estamos fazendo. Não, irmãos. Vejam como é o Evangelho. Jesus, ele disse, Deus aqui ao povo de Israel, quando eles fizessem as colheitas, aquelas espigas lá dos cantos não eram para ser colhidas e nem os grãos que caíssem eram para ser apanhados. Por quê? Porque era para os pobres e para os estrangeiros. Irmãos, é muito sofrimento que nós vemos neste mundo, pessoas que estão ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja, pessoas sofrendo e nós não estamos nos preocupando com elas. Então é por isso, irmãos, que não basta ser salvo em Jesus, temos que viver o cristianismo. Eu volto a repetir, Jesus lhe diz: quando vocês fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. E nós vamos então ouvir dos lábios de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Agora, aqueles que não ajudaram os necessitados, o pobre, o nu, o estrangeiro, a viúva, o órfão, aqueles que não ajudaram, sendo cristãos e não ajudaram, Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. É isso, irmãos, isso é o cristianismo. Então nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso conceito. Nós precisamos aceitar a Jesus em nossa vida, arrepender dos nossos pecados, nos batizar, viver uma nova vida em Cristo, caminhar com Ele e seguir os exemplos que Jesus nos deixou que nós deveremos praticar em nossa vida, para que nós possamos herdar a vida eterna. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos que todas as pessoas estão precisando de algum tipo de ajuda, algum tipo de atendimento, algum tipo de atenção. É o que nós precisamos dar a essas pessoas. Que Deus trabalhe conosco, que Deus transforme a nossa mente, o nosso coração, e que possamos ter a certeza que estamos vivendo na prática o Evangelho de Jesus em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.